E no final do interrogatório do réu, a magistrada, na verdade, perguntou se algum dos jurados gostaria de fazer questionamentos, porque quem não sabe é direito, não é só o promotor, advogado, juiz pode fazer perguntas, os jurados também podem fazer pergunta. Mas o que aconteceu? Uma jurada quis fazer perguntas e deram um microfone para ela. Ai, meu Deus do céu. E ela perguntou, mas ela fez uma pergunta que estava carregada de preconceito, carregada de condenação. E começou a bater boca com o meu cliente. Meu cliente já deu uma resposta, aquela resposta na lata seca, e ela já respondeu perguntando outra coisa. E ali a minha cabeça falou, putz, eu vou intervir, mas eu vou intervir com prejuízo. Não, vacilou, mas foi muito rápido. Ó, o que quer perguntar? Pega, já deu o microfone, ela perguntou, o réu já perguntou em cima. Daí ela já rebateu, eu falei, silêncio, questão de ordem, a jurada não está fazendo pergunta, a jurada já está julgando, está fazendo... A pergunta é carregada de juízo de valor, mas eu fiz uma pergunta assim, com todo cuidado, mas sabia que era uma situação que não tinha como reparar o prejuízo. Eu falei, excelência, questão de ordem, sem criticar a jurada, eu falei, excelência, questão de ordem, a jurada ela fez um questionamento em que carrega juízo de valor, e o juízo de valor que é prejudicial ao réu. Peço que seja consignado, e não só consignado, eu pedi que o júri seja dissolvido, pedi que, excelência, o júri já houve um prejuízo, não só porque a jurada ela fez isso, como ela demonstrou uma postura que iria condenar, falei isso, ela está quebrando a incomunicabilidade, porque ela está quase que abrindo o voto de condenação dela no júri. Eu falei isso assim, e óbvio, meu cliente foi condenado, o juiz não dissolveu o júri, e aí a gente está questionando agora a legalidade, a possível nulidade dessa intercorrência. E tu quer saber o maior prejuízo que aconteceu? Eles não estavam gravando, cara. Ah, não acredito. Então, Será que não estavam gravando? Não estava, porque a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero Cara, não acredito. Eu quero a gravação da pergunta. Eu falei, doutor, o júri não está sendo gravado. Eu falei, deve ser. Então, o que eu disse também, assim, ó, tudo que ocorre no júri conspira contra o advogado. E a importância do advogado estar gravando o júri. Grave o júri, nem que seja só por áudio, porque tem muitas comarcas que não gravam. Aqui na capital é tudo gravado, mas tem muitas comarcas que não gravam. Então, mesmo que você faça a consignação em ata, você precisa, às vezes, descrever qual foi as palavras exatas para poder demonstrar o prejuízo, demonstrar o que aconteceu. Inclusive, no processo, no recurso, você poder fazer a transcrição para o desembargador poder avaliar a possível nulidade. Então, vale a pena gravar o júri, porque em muitas comarcas não é feita a gravação, e se você precisar, vai sofrer o prejuízo. Como eu sofri o prejuízo, assim, ó, incalculável nesse júri. Nossa. E aqui fica a dica também, Felipe. Ó, jurado levantou a mão, eu tenho uma pergunta, se você vê, e depois daquilo, eu sempre fiz o seguinte, teve outras situações que o juiz ia passar o microfone, eu falei, excelência, questão de ordem. Eu vou pedir que a pergunta seja feita por escrito, no papel, e que Vossa Excelência que faça a pergunta, até para Vossa Excelência fazer um filtro, se a pergunta ela é pertinente, se a pergunta às vezes não tem uma questão de fato ali que esteja revelando um posicionamento do jurado. Então, é importante o advogado nunca deixar a pergunta do jurado ser feita de forma oral. Sempre fala, Excelência, a pergunta deve ser escrita e explique o motivo, porque a Vossa Excelência deve fazer o filtro da pergunta. Cara, isso aí vou fazer um gancho para o seguinte, William. Gente, tem muito lugar que a gente vai trabalhar, a gente às vezes acha, porque é juiz, porque é promotor, conhece o procedimento. Gente, isso daí foi uma falha do juiz, cara. Falha total do juiz-presidente. Ele que tem que... a função dele ali é essa, assegurar para que não ocorra esse tipo de coisa. Só que aí a gente tem um problema, a não gravação, cara. Se você faz a consignação, o juiz coloca ali e ele coloca embaixo ali que não foi bem assim, que é porque ele entendeu que a pergunta não teve nada demais, o tribunal costuma o quê? Entender que o juiz está certo. Se a gente não tem como comprovar, muitas vezes a gente se ferra, porque a tendência é que o juiz que se volte para o posicionamento que foi dado pelo magistrado presidente ali. Cara, que situação. Assim, pode... Não, até fazer um gancho com o que tu está falando, que eu tenho feito, Felipe, aqui recomendo para todos os advogados, é você levar um parceiro, um advogado, um colega advogado, para fazer uma ata paralela. Porque muitas vezes você fala, excelência, questão de ordem, parece conseguir em ata,
Você acha que tem juiz que não coloca tudo que o advogado pede em ata? Principalmente quando você faz muitas questões de ordem. Cada questão de ordem deve estar registrada em ata. Se a sua questão de ordem não estiver registrada em ata, é como se ela fosse inexistente, ainda que esteja gravada no áudio. A jurisprudência do STJ, aqui em Santa Catarina, é pacífico. Não está na ata, a nulidade não vai ser analisada. A tese não vai ser sequer conhecida, ainda que esteja claro no áudio. O que revela as ocorrências de um júri é a ata. Por isso, faça questão de pedir a consignação em ata e mais, faça uma ata paralela, porque, Felipe, pô, no final do júri, cara, pensa um júri de 10, 12, 15 horas, tu tá cansado, tu não vai lembrar de todas as questões de ordem que você levantou ao decorrer do julgamento. Então, o que eu peço? Eu peço para algum advogado fazer uma ata paralela. Ao final do júri, eu vou lá, confiro aquela ata e vou fazer o que? Uma auditoria da ata do magistrado e verificar se efetivamente todas aquelas questões de ordem que nós fizemos estão devidamente registradas na ata, inclusive com tempo. Olha, às 14 horas e 37 minutos, o doutor William fez uma questão de ordem, pedindo que consignasse que o júri... Entendeu? Tem que ter isso, porque ao final você não vai lembrar, é humanamente impossível nós conseguirmos nos recordar de todas as ocorrências do júri, principalmente, Felipe, porque a gente está esgotado, sabe? Júri é talvez a atividade do comércio que mais esgota. O advogado, ele fica... se nós tivéssemos uma bateria, estaria com 0%, com 1%. Caindo, sai do júri detonado. Eu não sei você, mas eu fico uma semana quebrado depois do júri, esgotado, cara, para conseguir me restaurar as minhas energias. É uma semana. Cara, esgota mesmo. Eu sinto assim, ó, a gente vai lá no fundo do poço mesmo, assim, é que assim, ó, o júri é entrega, né, cara? A gente dá tudo que a gente tem, tanto fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, a gente dá tudo, e o mínimo que a gente pode fazer é dar tudo que a gente tem. Então é natural, acho, esse processo de... Eu também demoro, William, assim, ó, o pós-júri, o dia da ressaca, assim, é um dia que eu tô que nem uma planta, praticamente, de tanto desgaste. E, William, sabe, a gente falando de consignação em ata, sabe que eu costumo sempre, lá no ladinho do magistrado, falar, doutor, o senhor quer que eu faça aqui a consignação ou eu posso ditar aqui para o seu secretário? Eu fico ali do ladinho. E mais, eu sempre, nesses colegas que eu costumo levar, normalmente tem um encarregado para fazer a consignação. Porque daí eu digo como é que ela tem que ser feita, ele faz, eu vou ali dar uma olhada para eu não perder tanto foco aqui do debate e manter ali a coisa bem alinhadinha. Fala, se tiver que fazer uma pesquisinha rapidinho, já faz e já toco tudo na ata. Não... E eu incomodo bastante, William. Assim, porque tem juiz que acha que é dono que não quer... E assim, ó, até esses tempos eu tava olhando, e se o juiz não quiser consignar em ata, William? Ó, aí é o segredo. Quero ver se alguém que tá aí na live sabe como é que o advogado deve se portar se o juiz não quiser consignar em ata. Lembre que o advogado, ele tem a maior arma de todas, que é a palavra. E se o juiz não aceitar a questão de ordem, o advogado fala, silêncio, questão de ordem, silêncio, não vou te dar, está pedindo muita questão de ordem. O advogado tem a prerrogativa de falar pela ordem, é uma prerrogativa do advogado. Não, o advogado não tem que ter autorização do juiz para falar. Tem que ter a questão de ordem. A questão de ordem é a obrigação do juiz conceder a palavra ao advogado. Se o juiz não conceder a palavra ao advogado, o advogado deve fazer para falar pela ordem, que é diferente. Falar pela ordem é quando o juiz está negando a palavra. Praticamente no júri, é o único momento que você vai falar pela ordem é quando o juiz caçar sua palavra ou não lhe dá a palavra quando você pedir questão de ordem. Então... O William tem um texto sobre isso no canal Ciências Criminais, que eu já li, esse texto aí, William. Acho que eu até recomendo para minha turma aí. Acho que é importante a gente responder aqui para Tatá Serafim. Perguntou sobre a gravação de júri. É necessário comunicar ao juiz como uma espécie de autorização? Olha, Tatá, não precisa de autorização. O CPC permite que o advogado registre o júri. Agora o que eu acho que é interessante. Por uma questão de elegância, de respeito, vale a pena comunicar ao juiz que você está gravando. Então, o que eu faço? Eu falo, doutor, a gravação que eu vou fazer aqui não é... É importante dizer o seguinte, que muito juiz ele tem medo da exposição dele, dos jurados, do promotor. Silêncio, o que eu vou gravar aqui é uma gravação de áudio, apenas para eu saber tudo que ocorreu aqui no júri. Entendeu? Se você quiser fazer uma gravação da sua sustentação, para depois, é importante, né, Felipe, fazer isso hoje em dia,
fazer a gravação, expor nas redes a sua atuação, eu acho que é interessante, por uma questão de relação com o magistrado, pedir para ele, informar, vou fazer a gravação aqui da minha atuação, mas não vai aparecer jurado, não vai aparecer o senhor, não vai aparecer o promotor de justiça. E aqui eu lembrei uma vez que tu falou para mim, Felipe, que tu falou que uma das coisas que tu usa para motivar é o quê? Esse aqui eu tô fazendo para estudo do júri, eu sou um estudioso do júri. Então, para poder estudar o júri, eu preciso atuar. Então, é isso que eu tenho utilizado. Não, a gente tem que... Cara, as ideias vão aí, né, cara? É verdade. Cara, sabe o que eu aprendi, William, a fazer? Se o juiz não quer consignar, claro, eu sempre gravo, eu peço autorização quando eu quero filmar ali minha atuação, é uma autorização de, doutor, eu quero gravar, que nem tu falou agora, mas quando eu tô gravando só áudio, ou quando eu tô filmando ali eu costumo só filmar. E se o juiz não quer consignar em ata, eu até esses dias eu acho que eu falei sobre isso, eu andei procurando, né, o que o pessoal anda fazendo, fui catar. Daí teve um colega que ele falou que é o caso em que ele abandonaria o plenário. Porque daí tu não tem como fazer um controle e tal. Só que esse negócio de abandonar plenário, para nós, advogados, é péssimo. É muito péssimo. Nenhum tribunal vê isso. É um risco muito grande também. Para o seu cliente, para você como advogado, uma multa. Para você não tomar uma multa. Assim, é um risco que a gente assume, mas a dor de cabeça que o advogado vai ter com isso, então é uma coisa que tem que ponderar muito. Não é um negócio assim, deu problema, vou abandonar o plenário. Não é essa... A multa pode ser de até 100 salários mínimos. Imagina, quem que vai ficar tranquilo sabendo que tomou uma multa de 100 mil reais, ô Felipe? Tá louco. Não vai conseguir dormir tranquilo, por mais razão nem conseguir sustentar no tribunal. Gente, pelo amor de Deus. Eu faço isso comigo. Cara, eu faço aqui, que tu peça pro cliente, olha, a gente vai abandonar o plenário, a gente vai tomar uma multa de 100 pau. Tu paga? Se tu pagar aqui, eu vou. Imagina. Então combina aí com o cliente aí para poder mais ou menos se resguardar, né? Mas é óbvio que quantos clientes de júri vão ter 100 mil reais aí à disposição apenas para pagar a tua multa, né? A gente sabe que isso é a exceção da exceção. É ruim. Cara, daí assim, quando o juiz complica para fazer consignação, porque assim, o advogado ele tem que ter esse trabalho de mais proximidade da ata, até porque ali a gente consegue fazer, muitas vezes, reverter situações que foram prejudiciais e que influenciaram muito o julgamento. E o que eu faço? Faço a consignação, escrevo ela, ou digito, imprimo, claro, lembrando que o júri está sendo gravado e junto, quero juntar esse papel aqui, quero juntar esse documento. Claro, em comarcas onde o processo é físico, faz a juntada do papel. Perfeito. É um documento com algo escrito. Se o juiz, não vou receber, vai lá e protocola. E o mesmo se for... Ele tem que juntar. Mas aí que tem uma questão. O advogado deve saber outra coisa. O escrivão, é obrigação do escrivão fazer todo o registro de todas as ocorrências que ocorrem, seja num processo. Isso aí vale para qualquer processo, tá? Qualquer processo. É obrigação do escrivão fazer os registros. Se o escrivão não quiser fazer isso, ele está cometendo crime, porque ele está sendo movido por um interesse pessoal a não praticar ato que é obrigação dele. E eu já vou resgatar. Tá, olha só, artigo 367, parágrafo 5º. Eu vou ler aqui para vocês. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Daí fala o parágrafo 6º. A gravação, que se refere ao parágrafo 5º, também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então, olha, parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 367 do Código de Processo Civil, que se aplica analogicamente ao Código de Processo Penal. Faça referência a esse dispositivo e grave. Por isso que a questão de você informar para o juiz é uma questão que você estabelecendo ali uma relação de proximidade, de elegância, informando, né? Porque os juízes eles se sentem desconfiados, os desembargadores mesmo nem se fale. Então, eu sempre... Imagina publicar aquelas atrocidades lá que são faladas, né? Exato. Até por uma questão, Felipe, isso aí que tu falou é importante.
Quando o jogador sabe que está sendo gravado, ele vai pegar leve. Ele sabe que não vai poder falar qualquer bobagem. Ele sabe que não vai poder agir com tanto abuso, com tanto excesso, com ilegalidade, que você vai estar sendo gravado. Então, você informar para o magistrado que está gravando o ato é, inclusive, uma forma de você controlar os atos do magistrado naqueles julgamentos que automaticamente já são gravados, como, por exemplo, aqui na capital.